Bom dia. Colossenses 2. Livro Colossenses, capítulo 2. Esta é a carta de Paulo à igreja, aos irmãos de Colossos. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por todos ainda que não me conhecem pessoalmente. Esforço-me, a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e junto alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo, na carta, fala da luta que ele enfrenta por todos em Laodiceia, por todos na região, todos os irmãos, os que conhecem ou não, a igreja em Colosso. Mas que tipo de luta? É uma luta espiritual, é o combate espiritual, como ele está falando, para que todos venham a alcançar toda a riqueza do pleno entendimento em Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, Paulo orava, clamava, intercedia, combatia espiritualmente para que todos ali não viessem conhecer Jesus Cristo, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e se firmar nele. Nós não vemos aí Paulo dizer, olha, eu estou orando, intercedendo para que o irmão ali consiga prosperidade financeira, que o irmão receba esta ou aquela bênção. Não, a intercessão, a luta, o combate era para que eles alcançassem um conhecimento espiritual, um crescimento espiritual. Viesse conhecer realmente a Jesus Cristo, a riqueza do conhecimento em Jesus Cristo. E nós devemos tomar como exemplo isso para nós. Porque é a função, todos nós, não somente pastores, do dirigente, mas todos nós estarmos orando pelos irmãos, mas a nossa oração é para que eles venham conhecer realmente a Jesus Cristo, que eles venham conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando eles tiverem o pleno conhecimento do Senhor, eles saberão o que pode ou não pedir. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15. Aí eles saberão o que pedir. Querão pedir de acordo com a palavra de Deus. Conclusão, serão atendidos. Tudo o que eles pedirem de acordo com a palavra serão atendidos. Então, essas orações, hoje o povo chega, não, o pastor, ora para que eu consiga um emprego, ora para que eu consiga isso, que eu consiga pagar isso, que eu consiga aquilo, que eu receba esta ou aquela bênção. Mas, na verdade, nós temos que orar para que essas pessoas tenham conhecimento de Cristo. Nós temos que orar, nós temos que clamar, combater espiritualmente para que elas permaneçam em Jesus Cristo. Porque muitas delas vieram em busca do Evangelho, vieram buscar Jesus Cristo, mas muitas delas se desviaram dentro dos próprios templos. Se corromperam dentro dos templos. Afastaram do Senhor, apesar de estar dentro de templos. Então, a nossa preocupação hoje é que elas venham realmente viver o Evangelho. Venham querer mais do Senhor. Venham se permitir ser guiada, dirigida, orientada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Paulo combatia, como ele está dizendo, a luta que ele enfrenta, não somente pelos que eu conhecia, como os que não conheciam. A nossa função é orar, é combater por todos. Não combater só pelas minhas ovelhas, só pela minha igreja, não. É por outras pessoas, é por todos. Para que venham conhecer a Cristo. Que venham abandonar a mentira, a idolatria, os enganos.
que venham abandonar as religiões, mas que venham se render a Cristo. A nossa preocupação não é que pessoas, que venham para a nossa denominação, que venham para o nosso ministério, não. Ao contrário, nós queremos que venham a Cristo, que venham conhecer Cristo. Ver o Evangelho verdadeiro. Porque quando nós falamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos falando o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus é a palavra, ele é o verbo, que consequentemente é a palavra. Então, quando nós estamos ouvindo, obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos obedecendo a ele. Quando nós estamos lendo aqui o Evangelho, aprendemos alguma coisa, é o próprio Cristo falando com nós. E o que é que nós temos que fazer? Ouvirmos e colocarmos em prática. O dia que entender que nós não podemos acrescentar, tirar nada, subtrair nada do Evangelho, que a palavra de Cristo não muda, e ele disse, acabou, não adianta nós tentarmos distorcer. E levar em consideração também que o Evangelho não é para nós estarmos discutindo, não. É nós falando, se as pessoas aceitarem, glória a Deus. Se não aceitarem, se rejeitarem, igual Jesus ensinou, balançamos a poeira da nossa sandália e seguimos em frente. Nós não podemos tentar obrigar as pessoas a aceitarem. Eu vejo a confusão, as pessoas querem obrigar outros a aceitar o Evangelho. Ah, não, tem que ser assim, você tem que se converter, é por isso, por aquilo, ficar todo dia ali enchendo o saco das pessoas. Não podemos fazer isso. Aquelas pessoas que vêm a Cristo, aquelas que Deus escolheu. Jesus deixou isso bem claro. Aquelas que vêm a mim foram aquelas que o Pai enviou. E essa de maneira nenhuma lançarei fora. Então não é tentar obrigar, mas simplesmente falar. Versículo 3. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está nele. Então o que nós temos que fazer é procurar conhecer mais dele. Saber receber mais do Senhor. Saber mais quem é Jesus. Viver, buscar intimidade com ele. Porque quanto mais nós o conhecemos, nós adquirimos sabedoria e conhecimento de uma forma geral. Ele é a fonte do poder. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é tudo. Ele é Deus. Então nós temos que buscar mais dele, que a resposta está nele. Então assim, o que é que nós fazemos? Quando nós vemos pessoas fazendo orações tolas, até orações contrárias sem ter noção disso, fazendo pedidos contrários à palavra de Deus, fazendo votos, uma série de coisas que são contrárias à palavra de Cristo, nós fazemos o quê? Nós oramos para essas pessoas, para que venha o pleno conhecimento do Senhor e ela se aparte desses enganos, desses erros, dessas religiões. Então, este combate espiritual, porque o diabo sabe usar muito bem essas pessoas, o diabo usa a religião. Faz com que as pessoas acreditem uma série de coisas, que tem que fazer uma série de coisas, que ofereça sacrifício, que adore imagem, quando não é exatamente a imagem, faz hoje como tem muita igreja evangélica, onde o povo anda adorando uma toalha, um lenço, um copo com água, sal, rosa, palitos e uma série de outras coisas. Pastor, adorando pastores, adorando isso, aquilo. Então nós temos que orar ao Senhor para que as pessoas venham o conhecimento e saber que nós só podemos adorar um, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Falo desta forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados. Muita gente está sendo enganada na igreja, porque tem pregadores pregando uma série de mentiras. São exatamente argumentos interessantes. Não, Deus vai te dar isso, Deus vai te abençoar, Deus está falando isso, é promessa, sendo que não é nada disso.
Ah, não, você pode ficar, Deus tá mandando dizer isso, Deus está mandando dizer aquilo, está acontecendo essa mudança, Deus vai te dar riqueza. Vamos fazer aqui um desafio, vamos fazer uma campanha, fazer um voto aqui disso e daquilo, que Deus vai lhe dar em dobro, em triplo, isso e aquilo, e o povão está indo a participar dessa, daquela campanha. São argumentos interessantes, porém falsos. Ah, não, você está no erro, ah, não, Deus perdoa, né? Vai ficando aí, quando Deus quiser, Ele tira esse erro, Ele tira esse pecado de você. Não, não é assim. Nós temos que nos santificar, nós temos que abandonar o erro, nós temos que abandonar o pecado, nós temos que abandonar tudo que não presta. Não tem essa, falar, ah, não, está tudo bem, se Deus quiser, Ele tira, Ele muda, não. Nós temos que mudar. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que vir a Cristo. Não é sentar comodamente, né, numa poltrona e falar, não, o Cristo vem, se Ele quiser, me muda, Ele tira isso. O que eu vejo as pessoas fazer orações tolas e de idiotas, se colocam na posição de Deus e acham que de Cristo como servo. Ah, não, Senhor, vem, tira o vício do cigarro de mim, tira o vício da pornografia, tira o vício da mentira. Ah, tira isso de mim, tira isso. Só fala que quer que Cristo venha, tira tudo. Ele fica comodamente ali, tranquilo. Não existe isso. O pecado é nós que temos que tirar. É nós que temos que abandonar. É nós que temos que jogar fora. Ah, não, eu vou tirar isso. Santidade é nós que temos que praticar. Então, nós oramos para que venha o conhecimento, para que essas pessoas não sejam enganadas por argumentos interessantes, porém falsos. O Evangelho, ele rasga, ele fere, ele machuca, mas ele traz vida, ele nos traz salvação. Então esse é o Evangelho de Jesus Cristo, não é outro. Versículo 5. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, como está firme a vossa fé em Cristo. Então, não, pastor, você tem que estar aqui para estar orando. Não, a distância. O nosso Cristo, ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em toda parte, ele ouve tudo, ele sabe tudo. E ele pode tudo. Então, onde nós tivermos a nossa obrigação, estarmos orando, intercedendo. Ah, não, são pessoas que estão nos Estados Unidos, estão no Japão, estão na Coreia, está na Rússia, não importa onde esteja. Nós oramos, nós clamamos, Senhor, para que venha o pleno conhecimento da verdade, para que elas possam vir se converter, para que elas possam vir render aos pés do Senhor verdadeiramente, que elas não venham a ser enganadas por argumentos interessantes, porém falsos. Porque, infelizmente, hoje, nos templos, o que existe de pregadores profissionais, pregadores que pregam outros evangelhos. Os evangelhos da prosperidade, os evangelhos das bênçãos sem fim, o evangelho da permissividade, porque tudo pode. Ah, Deus perdoa, Deus abençoa, Deus entende, Deus nos quer feliz, quer isso e aquilo. E esse não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Esse é outro evangelho qualquer. Jesus não prometeu em nenhum momento, olha, vocês vão ser 100% felizes aí, vocês vão ter tudo, eu vou dar dinheiro, vou dar tudo. Não. Não existe essa promessa do Senhor. Ao contrário disso, nós teríamos luta, nós teríamos aflições, aqui nós batalharíamos, mesmo porque nós estamos aqui peregrinando. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o lugar onde nós vamos ficar. Nós estamos caminhando, peregrinando em direção ao reino, em direção à nossa casa, que é ao lado do Senhor. Versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor,
também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Assim como um dia nós recebemos Jesus Cristo, então vamos andar nele, vamos ficar firmados nele, não em outros evangelhos qualquer. Não vamos aceitar essas facilidades propostas por ele, que são enganosas, são mentirosas. Na verdade, só nos afasta de Cristo. Mas vamos viver no evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que viver. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo não em Cristo. Então, tomar muito cuidado para não sermos enganados com essas tradições, com doutrinas, com preceito de homens. Hoje nós temos vários, tem denominações, por exemplo, não, que as mulheres só podem usar saia, não podem usar calça. Não, as mulheres não podem usar uma maquiagem, não podem usar uma joia. A mulher não pode cortar cabelo. A mulher não pode tomar anticoncepcional. A mulher, ou seja, não pode usar nenhum meio contraceptivo. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Em templos tem que sentar separado, o marido e mulher. Dia de sábado não pode trabalhar, não pode fazer nada. Uma série de outras de doutrinas várias. Não tem que ter dia X, você tem que descansar, você não pode fazer isso. O dia daquele você tem que respeitar. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode comer carne de porco, não pode comer carne essa, carne aquela. Não existe isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque em Jesus há liberdade. Em Cristo há liberdade. Nós não temos, nós temos que servir Cristo com inteireza de coração. Nós não temos que viver aqui, por exemplo, numa prisão. Eu vejo pessoas que são desobedientes, vivem rebeldes às igrejas, porque a igreja exige, por exemplo, que elas não usem, as mulheres, por exemplo, não usem calças compridas. Então elas vão na igreja, estão de saia, mas durante a semana, no trabalho, qualquer coisa, usa calça. Só aí já está em desobediência, já virou bagunça. Homens, não pode, o homem não pode usar bermuda. O homem não pode, é uma coisa estranha, são doutrinas de homens, são preceitos de homens. E essa não é a realidade do evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. A Bíblia deixa bem claro que nós podemos comer qualquer coisa, qualquer carne, só não podemos comer comida sacrificada, oferecidas a ídolos, ou sangue de animal, só isso. Não comer sangue e comida sacrificada a ídolo. Fora isso, não tem nada. Então nós temos que tomar muito cuidado. É exatamente que esse versículo 8 fala. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. E isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Em Cristo nós temos liberdade. Cristo é o cabeça de tudo. A nossa circuncisão
é em Cristo. Não como a circuncisão que os judeus fazem, é na sua carne, cortando ali a sua carne, ferindo no prepúcio dos homens. Mas nosso coração em Cristo. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Portanto, se nós vivemos para Cristo, a lei que nós vivemos é a lei de Cristo, não do mundo. Ah, mas por que ali diz isso? Tá, mas a Bíblia diz o quê? Se a Bíblia não diz nada a esse respeito, então não existe para nós. Ah, não, esse respeito aqui a Bíblia se cala, então não existe para nós. Ah, mas é uma doutrina nossa. Então a doutrina é de vocês, não de Cristo. Nós temos que nos submeter a Cristo. E não a tradições, não a preceito ou doutrinas humanas. Nós temos que aprender que submissão a Cristo é viver exatamente a palavra dele. Se nós morremos para Cristo, nós renascemos nele, assim como um dia Deus Pai o ressuscitou, nós também morremos quando nós nos batizamos, enterramos o velho homem, a velha mulher, e nós ressurgimos com uma nova criatura, uma pessoa em Cristo Jesus. Então, hoje nós vivemos em Cristo. A nossa vida está em Cristo. A Ele obedecemos. Ah, mas o pastor, lá a igreja, lá exige isso e aquilo. Mas o que Cristo diz? Ah, Cristo diz isso. Então, se Cristo diz isso, é assim que vamos viver. Ah, mas Cristo não diz nada a esse respeito. Então, para nós, esse assunto não existe. Nós antes estávamos mortos. Ele nos ressuscitou. Então, nós devemos a Ele. Nós devemos a nossa vida a Ele. Nós vivemos nele por Ele. Versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente pregando na cruz. Antes nós éramos todos pecadores, não tinha condição de sermos perdoados. Antes existia somente uma lei, aquela lei que foi imposta lá por Moisés, a lei que só apontava os erros, não a solução, não mostrava, na verdade era uma lei que era para trazer vida, mas trouxe a morte, porque ela só dizia, não, cometeu esse erro, morreu. A pessoa cometeu este ou aquele pecado, tem que ser morta a pedrada. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Jesus veio e cancelou essa lei. Ela foi cancelada, ela foi extinta, ela não existe mais. O que existe é Jesus. Nós vivemos em Jesus. Ele veio e pagou a nossa dívida. Ele removeu ali na cruz, pregou na cruz. Jesus assumiu todo o nosso erro, todos os nossos pecados na cruz. Foi naquele momento que ele assumiu todos os nossos pecados, foi quando Deus o afastou. Foi quando houve escuridão, trevas, breu, durante todo o mundo. Plena escuridão. E quando Jesus disse, ele sentiu o afastamento de Deus, o afastamento do Pai, e ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu o abandono de Deus, porque Deus não aceita o pecado. E então ele assumiu. Então nós hoje vivemos em Cristo, porque ele pagou a nossa dívida. Hoje nós não devemos, porque nós somos salvos nele. Nós temos vida nele. A nossa vida está em Cristo. E nele nós temos toda a liberdade. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente pregando na cruz. E despojando as autoridades, poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz.
Versículo 16 diz: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Ah, eu não entendo, você é evangélico, é crente, mas não entendo. Você come carne de porco, você come todo tipo de carne, você faz... Em Cristo tem liberdade. Ah, você é cristão, mas você usa saia, você usa maquiagem, você usa brinco. Em Cristo tem liberdade. Você usa bermuda, em Cristo tem liberdade. Ninguém pode nos julgar por isso. Que em Cristo tem liberdade. Nós não estamos mais na lei. São preceitos de homem. Ah, não, mas o dia de sábado ou sexta-feira santa não fazer nada. Quem disse? Ah, não, no dia de Semana Santa não come carne. Que isso? Nós comemos, sim. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não está isso. O Senhor não fala nada a esse respeito. São rituais apenas. Versículo 18. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Não. Eu sou cristão. Eu tenho que... Você está andando errado, irmão. Está andando errado, irmão. Deus está mostrando isso, está mostrando aquilo. Deixa conversa fiada. Nós, em Cristo, não existe essas acusações. Quem nos acusa é o diabo. Árbitro, juízo. Só temos um, que é Jesus. Ah, que venha nos julgar? Não, estão julgando pelo nosso comportamento esse ou aquele. Se não existe, se não está revelado na palavra de Deus, então não venha com revelação dizer que, não, Deus falou isso, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. E hoje existe muito isso. Tem umas pessoas, uns irmãos, se diz homem de Deus, não, porque Deus me mostrou, Deus me falou, Deus está mostrando isso aqui, aquilo, mas o que ele vem falar não está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo, não existe. Então, minha amada, fazer isso, você me desculpa, mas eu não vejo fundamento, isso como você está falando, está na palavra, mas Deus revelou, tá, mas Deus pode te revelar na palavra. Se ele não revelou na palavra, então para nós não existe. Não importa que você é pastor, bispo, presbítero, papa, sei lá quem. Tudo que vai lá tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não adianta vir com aquele arzinho. Eu, na verdade, eu sempre digo, eu tenho medo de algumas pessoas, alguns irmãos, quando vem aquela vazinha mansa, não, é o amor, Deus é isso, aquilo, eu tenho medo. Tá? Porque essas pessoas nos assustam e geralmente vêm com palavras que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 19 diz, trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, que é Cristo, né? A partir do qual todo o corpo sustentado é unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não aceitamos nenhuma condenação, ninguém venha como ato, ninguém venha trazer suposta revelação, com palavras que não estão no Evangelho, que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra do Senhor não é contraditória. Toda revelação tem que estar de acordo. Tá? Se não está, não existe. Irmão, porque Cristo me disse que uma certa feita um pastor veio falar comigo, me encontrou no sábado, e veio falar comigo porque eu estava de bermuda. O pastor da Assembleia, eu falei, não, porque eu gosto de bermuda. Não, Deus me mostra que eu sou um homem de Deus, você está errando. Não,
essa revelação sua eu não aceito, e não tem base bíblica. Toda revelação tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tá? Nós temos que praticar o Evangelho, mas é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que nos dá liberdade. Porque Cristo nos dá liberdade. Em Cristo há liberdade. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos virando somente religioso, uma religiosa. Estamos dentro de um templo, mas não conhecemos Cristo. Tem várias pessoas que eu atendo hoje, falam comigo, pastor, eu nasci em berço evangélico. Eu tenho anos que eu sou convertida, mas eu não conhecia Cristo, eu vim conhecer agora. São várias pessoas. Eu não estou falando de uma, duas, uma quantidade muito grande. Pessoas hoje que eu atendo falam, não conhecia Cristo. O que você está falando, eu nunca tinha visto na Bíblia, eu nunca tinha entendido desta maneira. Você está explicando, é sempre falar de outra maneira. Mas nós estamos falando só de Cristo. Nós estamos falando só do Evangelho. Eu não tenho que parafrasear, a colocar alguma coisa a mais ou a menos. Eu não posso tirar nem retirar nada. Não posso acrescentar nada do Evangelho. A Bíblia é somente isso aqui. Nós lemos Colossenses capítulo 2, eu li até o versículo 19. De Colossenses capítulo 2. Qualquer dúvida, nós lemos, esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.